Deus proverá. É bom lembrar, cantar e saber que, na verdade, Ele já tem feito isso. E glória a Deus, como é gostoso quando a gente consegue olhar e observar o que Deus tem feito. Domingo passado, eu estava na cidade brasileira e confesso para os irmãos que voltei muito feliz. E aí você vai perguntar, pastor, então como é que estão lá as coisas? Muito bem. Então tem muita gente na igreja. Não tem muita gente na igreja, mas tem gente na igreja. E isso é algo sensacional. Primeira vez que eu fui à brasileira foi em 2014 ainda. E eu fui para lá com alguns irmãos com a missão de pegar a chave da mão do pastor Aristides, saudoso pastor Aristides, e encerrar o trabalho na cidade brasileira. Os irmãos que estão há mais tempo aqui na igreja conhecem um pouco dessa história. Congregação mais antiga da Memorial. Na época, eram as duas mais antigas, Cidade Nova e Brasileira. E nós fomos para lá porque, de fato, havíamos entendido que o trabalho não iria à frente e nós estaríamos encerrando e que já tínhamos feito, e a igreja naquela época já tinha uns 13 anos de congregação. Era muito tempo e a coisa de fato não tinha andado. E o pastor Aristides era um homem visionário e desbravador. Ele na época estava com as 4 congregações ao mesmo tempo. E ele tinha entendido que brasileira não dava para ele, mas ele nos fez uma proposta. Olha, eu entendo que os irmãos querem fechar. Mas se os irmãos puderem dar uma última oportunidade, eu tenho um casal de jovens, eles ainda vão se casar, mas eu acredito que eles tenham condições de fazer um bom trabalho aqui. E assim nós fomos apresentados ao Elton e à Arlene. Ainda não eram nem casados, eles casaram um pouquinho depois, no início do ano de 2015. E a igreja, de fato, tinha acho que umas 3 pessoas, a congregação. E quantas coisas Deus literalmente fez nesses últimos anos. Através da vida deles, da dedicação e desta igreja. Em alguns momentos a gente até meio assim, antes de chegar a gente, o Elton já dizia, a gente precisa de um templo aqui. A gente precisa ter, porque aqui na cidade, ele explicava, eu falei assim, meu filho, acho que você não está entendendo, a gente ia fechar a congregação. E você está querendo construir um templo se a gente não tem nem terreno, não tem gente. E como é que vamos construir? Para que a gente vai construir esse templo? E as pessoas foram chegando, e aí cada trabalho tem a sua realidade. A cidade brasileira é uma cidade muito pequena, cidade que fica ali prensada entre Piripiri e Piracuruca, como os principais centros. E Deus foi trazendo, e eles foram literalmente se desdobrando. E de repente ele liga e diz, olha, tem um terreno aqui que o homem está fazendo um preço espetacular e tal. E eu falei assim, o homem realmente está encucado com o terreno. E Deus abençoou. Nós fomos lá, vimos o terreno, a igreja comprou o terreno. A igreja pagou o terreno. E de repente ele começou a construir. E as coisas foram acontecendo, as parcerias, as ajudas, e a gente tem que ser muito sincero, né, em termos de construção, financeiramente, nós contribuímos minimamente. A ajuda maior foram os homens que andaram indo e muito para lá, né, Elton? O Elton andou ali, tem cada foto memorável daqueles multirões ali em Brasileira, e a igreja foi construída, foi levantada, foi inaugurada, e os irmãos têm se achegado ali, nós estávamos ali no batismo, nesse final de semana passado, foram 7 batismos. 7 batismos, irmãos. Na cidade de Brasileira, numa congregação que seria fechada, de um ano para o outro, 7 é espetacular. Nós vivemos uma região, nós vivemos um campo muito difícil. Infelizmente, temos dezenas de igrejas que passam anos sem batizar, sabia? Infelizmente, temos muitas igrejas ao nosso redor enfrentando lutas seríssimas, que passam anos para conseguir batizar alguém. Eu fui e vi ali o amor
o carinho. Algumas das meninas que se batizaram na faixa dos 14 anos foram fruto do trabalho lá do começo. Chegaram com 2, 3 anos na igreja pela Compassion e se apaixonaram pelo Senhor através da vida da Arlene e do marido. E foram crescendo, e o amor que elas têm pela igreja, a alegria, a emoção de serem batizadas, aquilo mexeu muito comigo. E o privilégio que temos, mesmo à distância, de contribuir com o que Deus tem feito ali. E Deus tem feito muitas coisas lá e aqui. Eu fico muito feliz de poder ver como Deus vai e olhando a história, como é bom. E fica aqui já logo de cara para os irmãos esse desafio. Olhe para a história da sua vida e procure enxergar o que Deus tem feito. Olhe para a sua vida e veja os momentos onde Deus literalmente tem te segurado pela mão. Não tem coisa melhor do que perceber como Deus tem cuidado de nós. Então foi um fim de semana espetacular, com os irmãos ali, a alegria dos irmãos. E quando eu vi ali eles no meio, e tantas coisas que nos anos anteriores eu vi a coitada da Arlene, correndo para um lado e para o outro, fazendo tudo ao mesmo tempo, sem pessoas que pudessem ajudá-la, e dessa vez as pessoas ali, ela literalmente coordenando, mas tendo pessoas em cada área ali, ajudando, abençoando. Eu falei, nossa, vocês têm uma equipe mesmo. E a alegria de todos. Então, glória a Deus por aquilo que Ele tem feito ali na cidade de Brasileira, na congregação, que os irmãos mais antigos aqui sabem muito bem a história, como é bom ver Deus agir em coisas que nós já nem acreditávamos, e o Senhor mostrando que, de fato, a última palavra é sempre dele. É ele quem realmente mostra o que deve ou não ser feito. Então, glória a Deus por isso. E lá eu pensando e meditando nos textos, e entendi e vi muito claramente algumas coisas. E o texto que nós vamos ver hoje, voltando para 1 Coríntios, no capítulo 12, fala muito sobre esse relacionamento, sobre a maneira como nós enxergamos, como nós entendemos e nos sentimos dentro da igreja do Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, nós já estivemos algumas semanas atrás entrando neste capítulo. É um capítulo crucial pensando em igreja. E nós, de fato, temos falado muito sobre isso. É importante entendermos, mesmo com já 30 anos, e repensarmos o que de fato significa ser igreja. E a carta aos 1 Coríntios é um tratado a respeito disso. Paulo está tratando o coração daqueles irmãos, Paulo está resolvendo problemas muito sérios. Paulo está tentando ajustar o crescimento daquela igreja. A igreja de Corinto é uma igreja espetacular. A cidade de Corinto é uma cidade incrível. Mas mesmo com uma igreja espetacular, problemas profundos estão acontecendo no meio daqueles irmãos. E Paulo está ali através do Espírito Santo, escrevendo, mostrando, ensinando verdades não apenas àqueles homens e mulheres, mas verdades que chegam até nós. Palavras que parecem ter sido escritas em 2025. E esse é o incrível da Bíblia. A Bíblia é um livro que, por mais que o tempo passe, ela permanece atual. Ela continua falando conosco. E se você não tem sido chacoalhado, e se você não tem literalmente sentido a Bíblia falar com você, não é por causa da Bíblia. É você. O capítulo 12, então, vai tratar sobre como nos portamos e o que fazemos como igreja. A partir do versículo 12, nós temos o seguinte texto. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito.
De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? Se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Versículo 18. Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias, e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim protegeremos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas. Enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial, Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras, como ela, se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo. Cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro, os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam outros, os que têm dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Somos todos apóstolos, somos todos profetas, somos todos mestres. Todos nós temos o poder de fazer milagres, todos temos o dom de cura, todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas, todos temos a capacidade de interpretar o que é dito. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Então, assim termina o capítulo 12. Paulo vem tratando, e como eu tenho dito, e alguns irmãos eu tenho certeza que já decoraram isso, e glória a Deus, porque é isso mesmo. Precisamos literalmente pensar e repensar e ouvir até que as verdades fiquem ali firmadas dentro de nós. O grande problema da igreja de Corinto chama-se orgulho. Aquelas pessoas entenderam de maneira equivocada algumas bênçãos do Senhor, eram orgulhosos e queriam fazer tudo do jeito deles. E Paulo começa a tratar, porque o orgulho gera um coração fechado, e o orgulho gera divisão. E aquela igreja tinha um problema seríssimo com isso. Aqueles irmãos entendiam ser especiais, entendiam ser extremamente cultos e inteligentes, e aqueles irmãos estavam fazendo tudo errado. E Paulo vai mostrando. Então Paulo começa a tratar coisas do coração, e depois Paulo começa a lembrar da importância do culto público. E essa é uma questão nossa nos dias de hoje. Às vezes a gente desvaloriza o significado de culto. E Paulo está ali lembrando da importância, da profundidade. Se todo crente entendesse a profundidade do que significa prestar um culto ao Senhor, nós talvez valorizássemos mais isso. E Paulo está ali mostrando como o culto deve acontecer, como as pessoas precisam se portar, e ele chega na questão da ordem de culto. Ele já tinha falado sobre a ceia, e aqui ele começa a falar de alguns problemas que estão acontecendo durante o culto. O culto da igreja de Corinto parece ser meio bagunçado. E é óbvio que se as pessoas são orgulhosas, se as pessoas estão entendendo errado, eles não estão sabendo lidar com os presentes que o Senhor deu. E Deus derramou sobre a igreja dele presentes preciosos na forma de dons. E os dons são dados ao Senhor para que o trabalho aconteça da melhor maneira possível. Os dons são dados por Deus à igreja para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Deus é perfeito e Ele nos dá uma missão e nos capacita para essa missão. E o que acontece
é que na vontade de serem melhores, no partidarismo que existia, na divisão, no estilo de ser deles, os dons também viraram um grande cavalo de batalha. Então nós meio que tínhamos ali grupos observando e entendendo que determinados dons eram melhores do que os outros, e o culto tinha virado uma grande bagunça. Então a primeira parte do capítulo 12, Paulo está explicando sobre isso. E na segunda ele faz uma das mais conhecidas analogias do que é ser igreja. E aqui Paulo entra lembrando, e é Paulo que introduz o conceito de que a igreja é o grande corpo de Cristo. E a gente fala bastante sobre isso. Existem algumas analogias memoráveis. A igreja como corpo, a igreja como noiva. Nós temos aí essas comparações do papel da igreja. E Paulo escreve isso para aqueles crentes, para que eles comecem a entender e a consertar o que está errado. E Paulo vai trabalhar nessa parte que nós lemos em torno de duas ideias que num primeiro momento até parecem dissonantes. Paulo vai trabalhar a ideia de unidade e diversidade. E alguns talvez olhem e falem assim, mas como assim? É possível se trabalhar unidade e algo diverso? As palavras, no primeiro momento, talvez não combinem. E aí a gente tem que fazer um parêntese, porque nos tempos que nós vivemos, a palavra diversidade está contaminada por algumas questões meio complicadas. Tanto que, normalmente, alguém, quando ouve essa palavra, diversidade, já fica meio com o pé atrás. Tem sido usada de maneira errada. Politicamente, ideologicamente falando. Mas Paulo vai lembrar aqui de como Deus é um Deus da diversidade, no melhor sentido da palavra. Quando nós observamos a criação, quando nós observamos não apenas do ponto do planeta em que vivemos, mas do todo, tem alguns salmos maravilhosos, onde Davi, iluminado, inspirado pelo Espírito Santo, em momentos poéticos, ele começa a falar da criação, do universo. Temos textos que falam que Deus conhece cada estrela pelo nome, que Ele deu nome a cada uma das estrelas. E para aqueles que gostam um pouquinho dessa questão de espaço, nós vivemos uma época incrível, porque temos todo tipo de satélite mostrando e fazendo fotos realmente inacreditáveis. Existem duas tecnologias que até hoje eu não consigo compreender. Uma, inclusive, já ficou velha. Eu vou falar um nome aqui que a turma mais nova nem sabe o que é. A turma mais nova aqui, se eu falar a palavra fax, eles não sabem. Tem toda uma geração ou duas que cresceu sem fazer ideia do que é um fax. E eu confesso para os irmãos que até hoje eu não entendo a tecnologia do fax. Para quem está aí já perguntando para a mãe o que é fax, era um aparelho que você tinha acoplado ao telefone, normalmente nas empresas, não era algo que você tinha em casa. Uma pessoa que tinha um aparelho de fax em casa era alguém que tinha muito dinheiro ou não tinha a cabeça muito boa, porque não fazia sentido você ter isso de maneira particular. Mas você colocava um documento ali e esse documento saía do outro lado do mundo, onde tivesse um outro aparelho que você estava mandando. E eu nunca entendi a tecnologia de como é que o negócio mudava ali dentro. Porque toda a parte de internet eu entendo, porque tudo isso é dentro ali do universo do computador. Agora, como lia e como virava e como aparecia no outro lado, eu nunca entendi. Eu ficava impressionado com fax, e ninguém sabe mais o que é fax hoje. E outra coisa que eu não consigo entender é como é que um satélite que está a trocentos mil anos-luz, que saiu aqui da Terra nos anos 80, consegue mandar imagem para a gente. Toda vez que eu vejo essas fotos, telescópio Hubble, meu Deus, como é que esse negócio vem para cá? Como é que manda? Como é que isso gera? Como é que a gente consegue enxergar? E é incrível. Eu fico impressionado com as fotos das galáxias, das cores. E de saber, e eu tenho visto muito debate recente a respeito disso,
pessoas que debatem se um dia for provado a vida alienígena, as religiões no mundo estão acabadas. Eu falei, só se for a sua. Porque a Bíblia diz que o Senhor criou o universo. Então, o que tem pelo universo, não sei o que é, mas o que existiu foi Ele que criou. Ponto final. O fato de existir vida em outro lugar não significa nada a respeito da nossa vida aqui. Deus é um Deus de uma criação belíssima, de variedade, de um monte de coisa. Aí a gente olha a criação aqui da terra, a maravilha que é ver a natureza. A infinidade de seres vivos que a gente tem na terra, no mar. A variedade de plantas, de árvores. A gente está em 2025 e o pessoal continua descobrindo espécie, continua catalogando ser vivo, continua descobrindo planta. 2025 ainda tem coisa desconhecida na terra. Deus é um Deus criativo, é um Deus que fez as mais variadas coisas, é um Deus de diversidade, sim. Basta olhar para o ser humano. Como o ser humano tem variações. Isso não seria diferente na igreja. E Paulo, quando faz essa brilhante analogia, ele está mostrando ali porque aquelas pessoas estão brigando, entendendo que elas têm que ter o melhor dom, e o dom é tal, e é tudo aquilo que importa, e só importa aquilo. Então Paulo começa a lembrar a eles sobre isso, e por mais que evolua, ontem a gente estava conversando aqui na turma de membresia, né, falando sobre essas questões, por mais que a tecnologia hoje seja algo assustador, e o ser humano evolui, e tem toda essa questão de inteligência artificial e tudo isso, a máquina mais complexa que existe nesse planeta é o corpo humano. Não tem nada que o ser humano consiga criar que alcance a complexidade do que é o nosso corpo. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente se assusta. Como é possível? Independente do nosso corpo, a variação e a complexidade para que ele funcione. E como coisas que nós achamos ridículas ou tentamos descartar, como elas são importantes para que o corpo permaneça bem. Então Paulo vai nos lembrar e falar exatamente sobre essa diversidade. Nós temos uma diversidade de funções dentro de nós, absurdas, onde nós nem sequer imaginamos tudo o que acontece. E tudo isso forma o nosso corpo. Então a ideia e a necessidade da unidade não descarta a diversidade. Paulo começa a trabalhar os corações daquelas pessoas e os nossos para entender isso. E Paulo está dizendo de maneira muito didática, muito fácil, muito simples. Todos têm espaço e lugar no corpo do Senhor, só que não tem ninguém que tenha o direito de não ter uma função. Gente, não existe nada no nosso corpo que não tenha alguma função para realizar. E não existe nada que você se sinta no direito de tirar, porque não serve para melhorar algo que não vale fazer falta em algum momento da vida. Esse é o grande desafio, e Paulo começa então a mostrar essas questões. E Paulo deixa bem claro, existe espaço e função para todos no corpo, mas como é que vocês entram no corpo? Como é que vocês passam a fazer parte desse corpo? Aqui no versículo 12 ele diz o seguinte: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. Paulo então está lembrando disso. Inclusive, na semana que estamos antecedendo algo tão importante e bonito como o batismo, é bom salientar isso. E eu tenho falado para todos, e todos aí que estão envolvidos nisso, estão cansados de ouvir nessa última semana.
que o batismo não é uma formatura, que o batismo não é o ponto final da caminhada. O batismo está marcando o começo. O batismo não é um ato mágico que você vai passar e aí a sua vida será transformada. O batismo não lhe confere poderes especiais. O batismo é uma ordenança do Senhor, onde você declara publicamente que entendeu a necessidade de viver para Ele. O simbolismo do batismo é claro, inclusive no ato que nós, como batistas, entendemos no nosso batismo aí, né, por imersão. É o morrer para o mundo, é o ser sepultado para a própria vida. E quando nós fazemos o ato de voltar, é o de renascer para o Senhor. É o entendimento de que não é a nossa vida, e sim a vida ou a vontade do Senhor que marca a entrada na igreja. Você não tem como ser igreja enquanto não entender isso. Enquanto não se entender como pecador, como alguém que precisa do perdão do Senhor. Não é possível alguém ser igreja de verdade sem esse entendimento. E a partir desse entendimento, a partir do ato público do batismo, você faz parte do corpo de Cristo. Então Paulo está lembrando aquelas pessoas, eles não entram no corpo de Cristo porque são especiais, melhores, ricos ou inteligentes. Ninguém entra no corpo de Cristo por merecimento. Ninguém entra no corpo de Cristo por ser especial. Talvez você tenha vindo aqui porque quer receber uma mensagem um pouco diferente. E eu não vou dizer que você é o centro do coração de Jesus. Eu não vou dizer que você é especial, mais raro do que o puro ouro de Ofir, né? Se você está ouvindo a música aí do Anderson Freire no seu ouvido. Eu não estou aqui para dizer isso para você. Mas eu estou aqui para dizer que você se torna de fato especial quando você faz parte e por ser parte do corpo de Cristo. E amado por isso, Cristo morreu na cruz para que isso acontecesse. Cristo, mesmo conhecendo todos os seus e os meus pecados, ele se entregou. Mesmo sabendo da nossa dificuldade, da nossa fragilidade, ele fez. Então, nesse aspecto, somos especiais porque somos amados. Mas ninguém faz parte do corpo de Cristo porque é melhor que o outro. E precisamos lembrar bem disso, e Paulo começa então a fazer uma analogia engraçada. Ele começa a falar sobre isso, mesmo que o pé não queira fazer parte do corpo, ele continua sendo. O que ia acontecer se no corpo só tivesse pé, se no corpo só tivesse olho? Como é que as coisas aconteceriam? Não, existem muitas áreas a serem colocadas. E cada uma precisa ter plena consciência do que é. E aí fica a pergunta para você, qual é a sua função? O que você tem trabalhado no corpo de fato? Qual é o trabalho que você tem exercido dentro disso? Porque todo mundo aqui sabe, quando algo para de funcionar dentro da gente, o problema que dá. As questões que acontecem com o mau funcionamento. Às vezes nós descobrimos coisas no nosso corpo que a gente nem imagina quando dá problema. Eu tenho um amigo que alguns anos atrás, ele quase morreu. Porque ele teve um probleminha num lugar aqui, numa glândula, eu não sei o que era aqui dentro, não sei nem falar o nome direito. Um negócio que quase ninguém sabia que existe. E parou de funcionar. E ele quase morreu. Passou um ano lutando pela vida. Com um negócio que eu não sei nem dizer o nome. Algo realmente que a princípio é microscópico e as pessoas não conhecem, um negocinho assim, parou de funcionar, a pessoa morre. Aqueles que precisam, de alguma maneira, lidar ou receber algum tipo de enzima que o corpo para de fabricar, sabe o que isso significa. Tratamentos caríssimos,
remédios absurdamente caros, porque o seu corpo deixa de fabricar um negócio, uma enzima, seja qual for. Então eu estendo essa pergunta a respeito de qual é a sua função, se você já parou para pensar, o que é que você faz no corpo e qual o prejuízo que o corpo pode estar tendo porque você não está exercendo. Não, imagina, meu trabalho não faz falta, meu querido. O que Paulo está mostrando no texto bíblico é que se você faz parte do corpo, tudo o que você faz é vital. Importantíssimo. O versículo 19 diz: o corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte, assim há muitas partes, mas um só corpo. Se você de fato é igreja ou deseja ser igreja, você precisa entender isso e entender a variedade. A quantidade impensável, às vezes, de coisas e funções que devemos ter ou que temos. Quando eu comentei no começo do culto, a gente precisa entender, e Paulo bateu muito nisso, Deus não chamou ninguém para vir assistir culto de vez em quando. Você não está aqui para assistir algo, se você faz parte do corpo de Cristo, você está aqui para continuar servindo e entregando algo ao Senhor. Qual é a função que o Senhor lhe concedeu? Já parou para pensar? A gente planeja, projeta e se dedica para tanta coisa. A gente corre atrás e sonha com tanta coisa. E a missão mais importante das nossas vidas, a gente não se preocupa. Paulo está lembrando aqueles irmãos a respeito de que absolutamente tudo tem importância. E Paulo está tratando profundamente o coração daqueles irmãos, porque no auge do orgulho eles se julgavam no direito de entender que outros não eram importantes. Todos são importantes. Por isso que eu acho interessante quando as pessoas tentam desmerecer a Bíblia, falar mal da Bíblia, quando a Bíblia está adiantando causas que hoje parecem ser tão modernas. Qual é a sua função no corpo? Paulo começa a tratar e lembra algo importante. Porque, de novo, o Senhor nos dá uma missão. Um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam hoje em suas vidas é literalmente o não entendimento do seu propósito de vida. O não entendimento do propósito faz uma vida inteira ser sem sentido. E o ser humano, justamente por ter sido criado para um propósito, ele sente falta o tempo todo. E as pessoas passam a vida buscando e tentando preencher o chamado vazio existencial das maneiras mais variadas possíveis. As pessoas desenvolvem os vícios, as pessoas desenvolvem as tendências, tudo isso para suprir algo que elas não conseguem. Há mais ou menos 25 anos atrás, eu lembro bem, quando fui surpreendido por um filme que foi muito polêmico e o personagem principal daquele filme, ele tinha um vazio tão grande, ele tentava suprir aquilo comprando coisas. Então, o maior passatempo dele era observar catálogos de lojas de móveis caros e a casa dele tinha tudo. E ele ficava ali tentando suprir o seu desejo ou o seu vazio de vida através das coisas que ele podia comprar. E cada vez mais ele piorava emocionalmente. E o filme vai ser uma loucura porque vai tratar esse vazio e como ele desenvolve e como ele resolve esse vazio. E 25 anos depois as coisas pioraram. Bom era o tempo
em que as pessoas supriam isso com compras desse tipo. A gente hoje está num mundo completamente maluco. As pessoas hoje estão se mutilando para parecer com filtro de rede social. O ser humano tem se infantilizado cada vez mais. As pessoas estão cada vez mais perdidas e desesperadas. E aí Deus dá uma missão aos seus filhos. Lembrando que a coisa que mais importa, o que é, e qual é a missão que ele dá aos seus discípulos? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer tudo o que eu falei. Gente, essa é uma missão existencial. É essa missão que fez Paulo dedicar a vida dele e viver absolutamente de uma maneira que a gente não consegue entender. É essa missão que fez Paulo dedicar a sua vida completamente, passar por um monte de coisa que a gente hoje não suportaria. No domingo passado, o pastor Laqueden deu aula para os adultos, hoje eu até comentei na classe. Em algum momento lá, ele comentou a respeito sobre a questão da eternidade do céu, né? Sobre salvação e quem quer ir para o céu. Aí você faz a pergunta, quem quer ir para o céu? Aí todo mundo levanta a mão. Aí você continua e diz assim, agora? Aí a mão já baixa. É, pastor, agora eu não sei. Aí a gente começa a pensar nas coisas que ainda quer fazer. E o ser humano sempre coloca um alvo, né? Quando a gente é mais jovem, a gente fica lá dizendo, não, peraí. Pelo menos a minha geração, eu brincava muito lá na igreja, né? Jesus está voltando, amém. Mas peraí, ele podia esperar eu casar, né? Eu queria saber como é. Aí você casa e fala assim, Jesus está voltando. Peraí, eu queria saber como é ter filho. Dá para esperar um pouquinho? Porque eu quero ter experiência de ter filho. Aí depois você tem filho e fala assim, não, eu preciso ver meu filho crescer. Aí quando o filho cresce, aí você começa a dizer assim, mas como é que eu não vou estar no casamento do meu filho, da minha filha? Eu queria ver o filho casar, né? A gente quer fazer parte desses momentos. Eu ainda estou na fase só de ver os filhos crescer, gente. Eu ainda não estou esperando o casamento, ainda não estou preparado para isso, né? E aí depois que os filhos casam, aí a gente tem um desejo. Não, mas diz que ser avô é tão bom. Imagina, segurar um netinho no braço. A vida inteira passa. E a gente tem sempre algo que a gente quer experimentar. E, gente, pelo amor de Deus, nada disso que eu falei tem problema, tá bom? É normal que isso aconteça, é natural. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A missão primordial é outra. Essas situações são brindes da parte do Senhor, enquanto estamos aqui. Mas Paulo olhava e dizia o seguinte, espera aí, ir para o céu agora? Não tem coisa melhor. Paulo declarava coisas que a gente não tem muita coragem de dizer. Porque Paulo olhava e dizia o seguinte, para mim o morrer é o quê? Morrer é lucro. Se você falar uma frase dessa alta perto de alguém, é capaz de alguém te dar um cartãozinho e dizer, procura o profissional tal, porque você está com algum pensamento, alguma tendência ruim. E, de fato, questões emocionais precisam ser tratadas. Mas Paulo estava longe de querer tirar sua própria vida. Mas Paulo tinha uma compreensão tão exata da missão que Deus tinha dado para ele, que ele não queria aparecer diante do Senhor sem cumprir a missão. É isso que muda a vida de uma pessoa. Paulo não quis e não ficou lutando bravamente aqui porque ele queria realizar seus sonhos. Não, Paulo queria cumprir integralmente a missão que Deus deu para ele. E quando ele entendeu que ele havia completado a missão, ele diz o seguinte, consegui. Completei a carreira. Terminei o que eu tinha para fazer.
Tem um hino que a gente canta, eu cantava, mas eu sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso era tão palpável para Paulo. É por isso que Paulo nos presenteia com alguns dos textos mais bonitos da Bíblia. É por isso que Paulo fala coisas incríveis que a gente gosta de colocar em adesivo. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo escreve isso porque Paulo realmente passou por todo tipo de situação e o Senhor o manteve, mas Paulo sofreu. Tudo posso passar necessidade, posso passar naufrágio, posso apanhar, posso ser perseguido, posso ser preso, posso ser condenado. Eu posso tudo isso porque o Senhor me fortalece. Aí a gente pensa, tudo posso naquele que me fortalece, vou ter o melhor emprego, terei o melhor carro, terei o melhor salário, terei o melhor tudo porque o Senhor me fortalece. A lógica bíblica não é essa. Quando Paulo encontra Cristo naquela estrada em Damasco e o Senhor ensina, Paulo entende, eu tenho uma missão, não tem nada mais importante do que anunciar a mensagem do Senhor. Aí corta para 2025, para o nosso ritmo, para o nosso estilo de vida, para as nossas agendas, e a gente pensa, a nossa missão está igualzinha a Paulo. Paulo tinha um sentido de vida muito claro. E qual é o sentido da nossa vida? Como o nosso coração se coloca diante disso? Até as angústias da nossa vida, as decepções, as tristezas, as frustrações, os medos. Muito disso poderia mudar se nós tivéssemos ou se nós estivermos entendendo corretamente a missão. Paulo mostra aqueles irmãos e mostra a nós hoje que o Senhor nos chamou, não foi de brincadeira. Quando Deus cria a igreja, não é para criar um clube de amigos. A igreja tem uma missão que precisa ser exercida. E quem perde quando a missão não é executada é quem não executa. É isso que a gente precisa entender. Paulo está lembrando aqui, falando de como funciona e como é bom quando você entende plenamente o que você tem que fazer, quando você vive, sente e respira a vontade do Senhor. A igreja não é um luxo. A igreja é algo que o Senhor criou. A gente precisa entender isso bem. E o Senhor nos presenteia com a condição exata de fazermos e cumprirmos da melhor maneira possível a missão. Então preste atenção, não tem ninguém aqui dentro que ao entregar sua vida ao Senhor não tenha recebido a graça de um dom a ser exercido para Ele. Presta atenção nisso que eu estou falando, isso é muito sério. Não tem ninguém aqui que entregou sua vida ao Senhor que não tenha recebido um dom da parte dele. Ah, pastor, e os que não são crentes? Você que não é crente, preste atenção. Você não tem outra alternativa na sua vida, a não ser entregar a sua vida ao Senhor. E na hora que você entregar, o Senhor vai te dar um dom. Esse dom não é para você ficar rico. Esse dom não é para você se sentir melhor que o outro. Esse dom não é para você entender ser a pessoa mais especial do mundo. Esse dom é para você exercer para o melhor desenvolvimento possível da obra do Senhor. O que é que você está fazendo com o dom que Deus te deu? Primeira vez que eu fiz um teste de dons, faz tempo. Foi no final dos anos 90.
ou no meio, né? Faz tempo de qualquer jeito. E eu sempre conto esse testemunho. A gente começou a fazer ali, inclusive é um teste muito parecido com o que os irmãos que já passaram pela classe de membresia aqui fizeram. E eu lembro do desespero de uns amigos meus. A gente era da turma do som, a gente estava na salinha do som. Éramos uns 4 ali, fazendo ali o teste, e um levanta e fala assim: ei, eu estou ficando preocupado. O que é? Eu acho que eu não tenho dom, não. Está estranho esse negócio aqui, tá? Vai zerar tudo. Eu falei: não é que vai zerar tudo. Pensa direito aí. O teste não é o teste da vontade dos dons. As nossas prioridades, o nosso olhar, a nossa vontade é que às vezes nos permite ficarmos cegos. Não existe dom melhor que o outro. O teste é só uma sugestão de áreas que você pode trabalhar. Mas, meu querido, saiba disso, tem algo, pelo menos uma coisa, e na maioria das vezes é mais de um. Mas tem algo aí que Deus colocou na tua mão. E não é para você trabalhar lá fora, não, é para trabalhar aqui. Se você não está usando, é você que vai se entender com o Senhor. Ah, mas aí o Senhor é gracioso, né? Não com isso. Às vezes eu fico pensando, eu fico fazendo alguns exercícios, seja a respeito da minha própria vida, ou eu fico assim: meu Deus do céu, será que as pessoas de fato vão ter coragem de se apresentar no Senhor, diante do Senhor, e justificar uma vida completamente fora, alheia? Será que as pessoas vão ter coragem mesmo de chegar para o Senhor e dizer que dedicaram a vida inteira para algo que Ele não pediu? Você já passou por aquela situação de ir no médico e o médico te dá uma lista de coisas que você tem que fazer? E aí o tempo vai passando e você não faz nada. E aí você tem que voltar no médico. E aí o médico agora, porque tudo é no sistema, o médico está lá, né? Ah, está aqui, senhor Ramon. Então, ó, o senhor precisava fazer isso, 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 e você vai baixando a cabeça, assim? E você não fez nada que o médico mandou você fazer? Já passou por essa experiência? Você sabe que se tem uma categoria de profissionais extremamente educados e sensíveis, é médico, né? Você já pegou aquele médico que te esculhamba só com o olhar? Eu já encontrei médico para dizer assim: ah, o plano funerário está indo bem? Está em dia? Que isso, doutor? Você quer morrer, não quer? Doutor, não fala assim não. Já pegou médico assim, sincero até demais? Uma vez eu fui fazer um exame de vista e no final do exame o médico olhou para mim e falou assim: o senhor faz o quê? Eu sou pastor. O senhor tem que ler muito, né? Eu falei: leia bastante, leia enquanto pode. Gente, eu passei uns 2 dias com vontade de chorar, assim, os dias inteiros. Graças a Deus já faz um bom tempo que isso aconteceu, eu continuo enxergando. Mas eu não me esqueço dele falando assim: leia bastante, leia tudo que puder mesmo, aproveita. Como é que o médico fala um negócio desse para uma pessoa, gente? Mas eu fico imaginando que tem muita gente que vai passar por isso diante do Senhor. Ah, e você então, cadê? O que você fez? Então, o senhor sabe como é? E aí você vai mostrar um monte de coisa que você fez. Olha que bonito que você fez, que você conquistou, que você criou, que você fez e tal. Mas o quanto disso está conectado à missão que Deus te deu? O quanto da sua vida, de fato, tem sido dedicado ao Senhor, de verdade? Você acha mesmo? Você acha mesmo que Deus te salva, te coloca dentro da igreja dele, te dá dom, capacidade, saúde, talento, para você não fazer nada? Para você vir uma vez por semana, ficar 2 horas e quando o pastor passa um pouquinho, reclamar porque o culto terminou 5 minutos depois? Porque atrasou a hora de você ir para a pizzaria. É sério mesmo?
Não, pastor, não é bem assim. Eu vou na igreja 2 vezes por mês. Uau! Uma vez a cada 15 dias, o culto começa às 6h30. A pessoa ainda chega às 7. O que acontece quando você chega atrasado no teu trabalho todo dia? Você já experimentou passar uma semana chegando meia hora atrasado no teu trabalho? Por que você acha que com Deus você pode? Por quê? A gente não pensa direito nisso. A gente cria uma imagem de um Deus que não se importa com o que Ele criou. Ele se importa. Ele se importa. Ele se importa com o que acontece aqui. Ah, cansado demais. Pois é, você está cansado demais de dedicar a tua vida inteira fora. Não aqui. Às vezes eu vejo mesmo algumas pessoas, não, eu estou cansado. Gente, não é Deus que está te cansando, para pensar nisso. O que é que você está fazendo com o que o Senhor deu a você? Paulo não está criando uma lista do que é melhor ou não, é para lembrar para você que tem um monte de coisa para fazer e de dom diferente. Mais importante do que aí a gente olha e está ali a lista, não, porque tem o dom isso, e Paulo faz questão de pegar o dom que enchia de orgulho aquela igreja e colocar lá embaixo, que é o dom de línguas. Aqueles irmãos se julgavam especiais porque falavam diferente. E Paulo vai colocando um monte de coisa ali e bota lá embaixo, lá como último, para que eles entendessem. Vocês entenderam tudo errado, não tem dom mais importante. O importante é que você trabalhe para o Senhor, que você exerça o que Ele fez, que você entenda, receba, agradeça. O presente, o dom é presente. Todo mundo aqui que já presenteou alguém e entendeu que a pessoa não valorizou o presente, sabe o sentimento que é. Você já presenteou alguém que fez pouco caso do que você deu? Você já passou pela experiência, isso aqui é engraçado, você já passou pela experiência de dar roupa para alguém e depois ver essa roupa ser vendida num bazar? Já passou? O que você sentiu? Não é estranho? Você já deu um presente para alguém, a pessoa pega o presente e coloca do lado assim? E nem olha, nem fica daquele jeito para abrir, coloca do lado. Você já deu algo para alguém, viu a pessoa literalmente esquecer? O que você sentiu? Aí você imagina Deus. Você já deu presente para alguém, algum presente de coisa de casa, e aí você vai visitar essa pessoa, e aí você vê que a pessoa não colocou em lugar nenhum? Rapaz, a pessoa não gostou do que eu dei. Aí você vai na casa de um parente, está lá o presente que você deu. Não é ruim, é péssimo. Péssimo. Imagina Deus, que faz tudo o que faz, nos salva, nos tira do pecado, nos dá uma nova vida, nos coloca na igreja que Ele cria, naquilo que chama do corpo de Cristo, nos dá presente capacidade, saúde. E a gente nem abre o presente. Passa a vida inteira sem nem saber qual é o dom. Sério? Quando nós, de fato, amamos ao Senhor, nós queremos agradá-lo. Você tem uma oportunidade incrível de agradar a Deus, trabalhando para Ele com o dom que Ele te deu. Agora é você que decide o que você vai fazer. Mas Paulo está lembrando aqueles irmãos que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Que o Senhor nos ajude como igreja a entender, buscar e exercer.
Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida no mundo. Você pode ser o profissional número 1 da carreira que você escolheu. Você pode ganhar o maior salário que um ser humano ganhar na tua profissão. Se você não está exercendo o que Deus te deu para fazer na obra dele, para Deus você não está fazendo nada. Absolutamente nada. O que é que a gente vai falar para o Senhor quando nos encontrarmos com Ele? Queria pedir que o grupo de louvor chegasse aqui. Eu queria dar a oportunidade a você agora de refletir um pouco. Então feche seus olhos, vamos ter um momento de oração. E aí, pastor, mas e aí, quem não é crente, quem está ouvindo essa transmissão agora, meu querido, essa noite para você, que ainda não entregou sua vida ao Senhor, eu só posso te dizer isso: Deus tem algo para você. Repense a sua vida e tenha a alegria de saber que Deus tem um propósito, uma missão e um presente na forma de dom, para que você trabalhe para Ele, o trabalho mais importante que um ser humano pode fazer, o trabalho mais espetacular, a carreira mais sensacional: servir a Deus. Tem nada que você possa fazer mais importante que isso. E o dia que você conseguir entender e unir a sua carreira com o trabalho para o Senhor, aí você estará no ápice da sua vida. Você não tem duas missões, você não tem dois trabalhos, você tem uma missão, é servir ao Senhor, inclusive com a sua profissão, inclusive com o seu trabalho, inclusive com os seus bens, inclusive com os seus diplomas. Não existe carreira secular e carreira espiritual, não existe trabalho secular e trabalho de igreja, existe trabalho para o Senhor. Fala com Deus agora. Abre o teu coração. Talvez você nunca tenha se preocupado em saber qual é o dom, o que Ele tem para você fazer. Pergunta agora. E pergunte a Ele como, e Ele vai te mostrar. Pai, em nome de Jesus, ouve a oração da tua igreja. Pai, o Senhor, na sua perfeição, na sua graça, o Senhor nos deu a oportunidade de vivermos igreja em unidade e diversidade. Nos ajuda a entender que sim, precisamos aprender a trabalhar uns com os outros. Além de trabalharmos uns com os outros, trabalharmos com o presente que o Senhor nos deu. Então desperta no coração de cada um de nós aqui a vontade de servir, de usar os nossos dons e talentos não para ficarmos ricos ou bem socialmente, financeiramente, mas para alcançarmos vidas. Desperta os teus filhos nesta igreja aqui, os buracos que temos aqui, nos ministérios, nas funções, nas escalas. Pai, que através do amor ao Senhor e a vontade de trabalhar, que isto seja suprido, para a glória do teu santo nome. Então trata o coração de cada um. Que a mesma alegria e vontade de fazer coisas fora seja revertida para a tua obra. Que o teu Santo Espírito incomode mesmo. Que o teu Santo Espírito nos dê senso de prioridade.
Pai, se tem pessoas aqui que não estão trabalhando porque não gostam de alguém, porque não concordam com alguma coisa, Pai, que essas pessoas entendam que o trabalho é para o Senhor. E que, como Paulo belamente descreveu, possamos juntos trabalharmos no corpo, fazendo a vontade do Senhor. Assim nós oramos, agradecidos pela tua santa presença, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.